Olá, estamos aqui para mais um devocional, dia a dia com a palavra, dia 7 de outubro. Vamos meditar em Isaías, capítulo 1, no versículo 17. Diz assim: Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. Este versículo, querida, se encontra em um texto que fala sobre Deus condenar o culto hipócrita, sabe? É, o que eu medito nisso aqui é que muitas vezes nós pensamos em nós mesmas, sim. Agimos com egoísmo em certas situações, sim, também. Mas sabe o que eu gostei aqui é que a palavra diz: aprendei a fazer bem. É como uma oportunidade, não importa o quão más nós somos, há sempre uma chance de aprendizado. Veja que no versículo 16, um versículo anterior a este, vai dizer: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. E aí, o mais interessante é que depois desse versículo, o versículo 18, vai dizer: Vinde então e raciocinemos juntos. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Olha, queridas, há como treinar nossa mente a pensar além de nós, a se importar com aqueles que necessitam. Já experimentou deixar o teu momento de dor num cantinho e se dispor a aliviar a dor do outro? É realmente um bálsamo. Aí vemos que o bem que fazemos a alguém tem endereço certo de retorno. Você já experimentou isto? Ou até mesmo quando você está num momento bom ali, né? E aí, vivendo as bênçãos do Senhor, e acontece algo com alguém, a gente ter, né? Hoje fala-se muito em empatia, mas a gente vê que na palavra Deus já nos convidava a olhar para o outro, a olhar para o próximo, e veja que não é uma coisa natural. Natural do ser humano, de que todos os seres humanos fazem isso assim, né? Livremente, abertamente, de forma, é, como se diz, não é uma prática diária, né? Que está assim no DNA do ser humano, sabe? Que infelizmente o pecado veio e tirou muito de nós. E principalmente essa questão de se importar com o outro. E eu não sei você, querida. De repente, até você que está me ouvindo, você consegue, você tem um coração generoso, você, sabe, se doa. Eu confesso para você que eu pratico isto por um exercício, porque a minha natureza, oh meu Deus, eu já comentei em alguns devocionais atrás sobre isto, que eu me peguei vendo algo muito, que era muito ruim em mim, sobre egoísmo, sabe? Sobre. E aparentemente, talvez quem vive ao meu redor nem perceba desta forma, não veja isso, porque eu tento mudar isto em mim, então às vezes consigo praticar, né? Através do Espírito Santo, a generosidade, a bondade, a misericórdia.
Mas eu, na minha essência, na minha carne, eu não vou falar da essência, porque, né, a minha essência tem que parecer com Cristo, e eu busco essa essência lá, porque foi onde, né, Deus colocou em nós. Mas o pecado que nos domina, o pecado que domina nossa mente, né, nosso corpo, faz com que eu seja, na minha carne, muitas das vezes egoísta, muitas das vezes. E aí é interessante porque é, Deus, quando fala para o povo aqui, né, não continueis a trazer ofertas vãs, né, todas as festas, todas as convocações das assembleias, né, Ele não quer que a gente faça algo para as pessoas verem como se. Porque não adianta vocês, assim, vocês, né? Eu digo, quem me vê achar uma coisa de mim. Isso não importa. Se diante de Deus eu não estou sendo sincera, se eu não estou sendo honesta, se Deus sabe dos meus verdadeiros sentimentos, da minha motivação, da intenção do meu coração, porque às vezes eu posso dar porque o outro está vendo, na frente do outro, ou porque o outro está fazendo. Eu ainda comentava essa semana com a minha irmã, falei, meu Deus, que semana difícil, complicada eu passei de guerra, de luta com a minha mente, sabe? Para que ela parasse de pensar coisas más, sabe? Eu não sei se você já passou por isso, mas, meu Deus, eu passei uma batalha com a minha mente. E eu ainda estou concluindo, assim, eu não vou dizer que a batalha foi vencida, porque existem coisas que era para eu ter feito e eu não fiz, mas justamente nesse ponto aqui do que nós estamos meditando hoje, sobre a gente aprender a fazer o bem, aprender a fazer o bem, a entender que aquilo que nós praticamos de mal, de ruim, pode ser que ninguém saiba, ninguém perceba, ninguém veja, mas é o que eu costumo dizer, né? Que eu entendi isso e isso mudou muito o meu caminhar com Cristo. Se eu e Deus sabemos, basta para ter que haver mudança. Basta, não precisa o outro saber. Ah, mas ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém está vendo. Não. Se você sabe, uma vez que você sabe, Deus sabe, basta. A gente vai colher os frutos daquilo ali. Então, por isso é necessário a gente mudar o nosso caminhar. A gente vê onde está errando, a gente vê onde pode melhorar, onde precisa melhorar. E se é nessa situação de olhar para o outro, de ajudar o outro, muitas vezes somos levados, porque há muita maldade, não só em nós, mas no mundo. E essa maldade, ela quer paralisar as pessoas, paralisar a igreja, paralisar a mim, a você, em relação a fazer o que é bom, a praticar o que é bom, fazer o que é justo, fazer o que é correto. Por quê? Porque a gente vê todo mundo dando um jeitinho, todo mundo, né, sendo corrupto de alguma forma. E às vezes, eu não sei você, mas eu já fui muito. é, eu sempre peço ao Espírito Santo, né? Espírito Santo vem comigo, guia o meu dia, fica comigo. E aí ele e aí, às vezes, a gente está lá no mercado, aí o troco veio a mais. Ah, é bênção. Não é bênção, não. Não é bênção, não. Ó, o troco aqui tá a mais. O justo é você me dá tanto. E a gente começa a chamar até de bênção o que não é bênção. Porque se Deus tiver que dar, Deus vai te dar por um meio justo, honesto. Ah, mas o mercado é corrupto, não sei o quê, sonega. Não é sobre eles, é sobre nós. E quando eu percebi isso, quantas vezes eu fui cobrada pelo Espírito Santo? Quantas vezes? Quantas vezes? Sabe? E quando você decide entrar por esse caminho de correção com o Espírito Santo, é difícil. É difícil porque a gente começa a perceber coisinhas que a gente faz que seria irrelevante para outras pessoas, ou irrelevante se a gente não buscasse uma vida de santificação com Deus. Aí eu falo, nem Paulo, não que eu já tenha alcançado a postura de varoa perfeita, não, mas sigo para o alvo. E esse seguir para o alvo é se permitir no caminho ser moldada, ser purificada nas intenções, ser purificada nas motivações. E principalmente quando vamos ofertar, né?
dar a alguém algo, que o nosso coração esteja ali com um desejo sincero de, dar e dar as costas ali a pessoa e Deus, sabe? Não é fácil, eu sei que não é fácil para algumas pessoas. De repente, para você estar ouvindo, até seja, mas para algumas pessoas pode não ser, como eu estou aqui confessando que para mim às vezes é difícil praticar isso. Mas olha que interessante, aprender a fazer o bem. Estamos aqui para aprender. E se nós estivermos dispostos a aprender, Deus já está disponível para nos ensinar, o Espírito Santo está disponível para nos ajudar. Amém, querida? Que o Senhor Jesus esteja ministrando, transformando nossos corações. E eu convido você a orar junto comigo. Senhor, agradecemos por cada oportunidade de praticarmos a justiça, se agirmos com bondade, de olharmos para o nosso próximo com compaixão e misericórdia. São sementes fiéis que não deixarão seus frutos sob a terra. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada por essa palavra. Ó, querida, se o Espírito Santo falar ao teu coração, receba, assim como eu estou recebendo. Quando eu comecei a ler aqui, eu já senti que o Espírito Santo estava falando a respeito até do que eu comentei aqui, do que eu vivi essa semana que se passou, sabe? Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude. Ele é bom nisso. Ele é bom nisso, ele nos ajuda, né? E que nossa vida esteja nas mãos dele. Obrigada por ter ficado até aqui. Deus abençoe a tua vida, que esta palavra fique no nosso coração e sejamos transformadas pelo poder de Deus. A todos que têm chegado aqui no canal, Deus abençoe a vida de vocês, viu? Sejam muito bem-vindas. E fique aí conosco. Quem sentir desejo, compartilhe este áudio com alguém. Abençoe a vida de outras mulheres e Deus também. Esta palavra que vem para nos fortalecer na caminhada. Amanhã estamos de volta e eu espero você. Até lá.